Bom dia, crianças! Hoje vamos estudar Geografia em inglês. Anote o código da nossa aula de Geografia, F64. Vamos falar sobre a região Sudeste. Então, você vai fazer a leitura do seu livro e responder as questões que estão nas páginas 446 até 449. O Sudeste tem a maior população brasileira. Nessa região está a economia mais desenvolvida do Brasil. A região Sudeste é formada por 4 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os estados da região Sudeste são banhados pelo Oceano Atlântico, com exceção de Minas Gerais. Minas Gerais não é banhado pelo oceano. Na atividade do número 1, você vai analisar a tabela com os dados sobre os estados da região Sudeste e completar as questões. Na primeira parte, nós temos os estados, na segunda, as siglas, na terceira, as capitais, depois a extensão territorial e depois a população estimada. Então, na letra A está perguntando: qual é o estado que possui a maior área territorial? O estado que possui maior área territorial é Minas Gerais, com 586.520.732 km². Já o estado com a maior população é São Paulo, que tem 45.094.866 habitantes. O estado que possui a menor área territorial é o Rio de Janeiro, que tem 43.781.588 km². Já o estado da região Sudeste, que tem a menor população, é o Espírito Santo, com apenas 4.016.356 habitantes. Os aspectos físicos da região Sudeste. Sobre o relevo e a hidrografia. Nessa região predominam os planaltos. Destacam-se na altitude e na extensão os planaltos e as serras de Paranapiaba, em São Paulo, e da Mantiqueira, que abrange os estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais, do Caparaó, em Espírito Santo e Minas, e do Espinhaço, em Minas Gerais. No litoral aparecem os trechos das planícies e tabuleiros litorâneos, representados pelas baixadas Fluminense e Baixada Santista. Recebe esse nome Baixada porque estamos abaixo do nível do mar. Os rios da Bacia de São Francisco e da Bacia do Paraná também banham essa região. São chamados rios de Planalto, que são aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas. A região Sudeste também é banhada por bacias fluviais do Atlântico Sul, dando destaque aos rios de Jequitinhonha, Paraíba do Sul e Ribeira. As principais usinas hidrelétricas da região Sudeste são a Usina Hidrelétrica de Três Marias, que fica no Rio São Francisco, que é o complexo hidrelétrico de Urupubunga, formado pelas usinas hidrelétricas da Ilha Solteira e Engenho Souza Dias, no Rio Paraná. Clima e vegetação. O clima predominante aqui na região Sudeste é o clima tropical de altitude, com temperaturas médias e chuvas bem distribuídas nos planaltos. Já no litoral, o clima é tropical úmido. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido, com chuvas escassas, ou seja, quase não chove. Essa área faz limite com o polígono das secas do sertão da região Nordeste. Já a vegetação da região Sudeste é bastante variada. Nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, vegetação litorânea e os campos. Agora, na última página do nosso exercício, na 449. Qual é a forma predominante de relevo na região Sudeste? A forma predominante são os planaltos. No número 2, escreva o nome das serras que se destacam por sua altitude e extensão. Então, são as serras de Paranapiacaba, em São Paulo, do Mar, que fica em São Paulo e Rio de Janeiro, da Mantiqueira,
que abrange os estados de São Paulo, Rio e Minas, Espinhaço, em Minas Gerais, e Caparaó, que abrange Espírito Santo e Minas Gerais. Número 3. Complete as frases. Letra A. No estado de São Paulo está localizada a Baixada Santista. Na letra B. No estado do Rio de Janeiro está localizada a Baixada Fluminense. Número 4. Quais são as principais usinas hidrelétricas da região Sudeste e onde se localizam? São as usinas hidrelétricas de Três Marias, que fica no Rio São Francisco, e o complexo hidrelétrico de Urubupungá, formado pelas usinas hidrelétricas da Ilha Solteira e Engenho Souza Dias, no Rio Paraná. Número 5. Analise os mapas de vegetação e clima da região Sudeste para responder. Letra A. Quais são os dois principais tipos de clima predominante na região Sudeste? Aqui nós temos o clima tropical semiúmido e tropical de altitude. Já na letra B, a caatinga predomina em qual tipo de clima? A caatinga é predominante no clima semiárido. Letra C. A vegetação dos campos está presente em qual estado da região Sudeste? Que tipo de clima predomina no lugar onde aparece essa vegetação? Então, a vegetação de campos está predominantemente no estado de Minas Gerais e ela aparece onde há o clima de tropical de altitude. Letra D. Que nome recebe a forma de relevo característica da vegetação litorânea? É a planície. Número 6. Associe o tipo de vegetação com a informação correta. Então vamos lá. Qual é o tipo de vegetação que aparece no norte de Minas Gerais? É a caatinga. Qual é o tipo de vegetação que aparece nas terras mais altas dos estados de São Paulo e de Minas Gerais? Campos. Qual é o tipo de vegetação que ocupa toda a costa da região Sudeste, com manguezais nos terrenos alagados? É a vegetação litorânea. Qual é o tipo de vegetação que cobriu uma extensa área da região atualmente existente apenas em alguns trechos da Serra do Mar? É a Mata Atlântica. E por último, qual é o tipo de vegetação que ocupa grande parte do estado de Minas Gerais e parte de São Paulo? É o Cerrado. Agora que nós fizemos a nossa atividade de geografia, vamos para a nossa aula de inglês. Nossa aula de inglês está bem simples. É mais uma questão de consulta mesmo. Vocês têm aí na página 602 do livro os números até 200. É uma atividade para trabalhar o enriquecimento do vocabulário de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão consultar essa tabela para responder a folhinha que está no caderno. Você vai escrever os números por extenso em inglês. Basta consultar a sua tabela, tá bom? Lembrando que nem todos os números estão presentes na tabela. Mas, por exemplo, se você sabe que 50 em inglês é 50, por exemplo, 58 vai ser 58. Por exemplo, se 60 em inglês é 60, 62, 62. É bem simples, tá? A tabela já está no livro de vocês. Então, anota o código da nossa aula de inglês, K49. Até a próxima semana. Lembrando que se você tiver alguma dificuldade na resolução das atividades ou não entendeu algum conteúdo muito bem, é só entrar em contato com a tia pelo telefone da secretaria ou pelo WhatsApp da escola. Grande beijo, até a próxima semana.